aprender é muito importante, queridos, muito importante mesmo. Deixa eu continuar aqui falando a respeito da multiplicação. Diga comigo, multiplicação. E aí entra a área, uma área muito sensível na nossa vida, que é a área de dar, de ofertar, de semear. E não está falando, nós estamos falando aqui hoje mais direcionado num assunto, mas Lucas 6:38, Jesus diz: dar-se-vos-á uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Com a medida que você mede, você será medido. Na verdade é o seguinte, querido, tudo que você constrói na multiplicação é um fator da sua semeadura. Não só nas coisas financeiras, mas também em tudo na vida. Por exemplo, se você quer que alguém te respeita, qual é o caminho para fazer alguém te respeitar? É gritar, exigir? Não, isso é um tipo mundano. O tipo de Deus é você respeitar. Aquilo que você semeia, que você faz para as pessoas, você vai colher. Se quer que alguém te honra, você tem que honrar pessoas. Tudo aquilo que você quer, por exemplo, você quer que alguém, um fracasso de um casamento é quando alguém quer que o outro ama ele. Você notou que um casamento que não vai dar certo é aquelas duas pessoas que casam para ser feliz, porque ela vai exigir do outro a felicidade. E enquanto a gente, quando casa com alguém, não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Então, tudo que a gente quer colher na vida, a gente precisa plantar. Diga, tudo que eu quero colher, eu preciso plantar. E tudo, querido, que Deus coloca na mão da gente são sementes. E o nosso coração, ele precisa ser tratado nessa área. Tudo que Deus vai colocar na sua mão são sementes, quer sejam espirituais, quer sejam emocionais. E o nosso coração, ele precisa ser desapegado. O dia que você aprender a se desapegar das coisas, não é no sentido de ser esbanjador, mas é de ser desapegado. Você não precisa perder mais nada para aprender. Quantas vezes as pessoas dizem assim: olha, eu perdi isso porque eu precisava para aprender. Tem gente que perde um casamento e só aprende quando perde, porque ele não soube se comportar dentro daquele ambiente. Na área financeira também é assim. Muitas pessoas perdem porque são apegadas, e aquilo que você é apegado, aquilo que você tiver mais amor do que a Deus, aquilo é uma área que precisa ser tratada, seu coração precisa ser tratado. E uma das coisas da multiplicação na nossa vida é que a gente precisa entender nessa questão da semeadura. Um dia eu fiz uma reunião, eu tinha mais ou menos uns 300 pastores nessa reunião, é um congresso que a gente faz. A gente vai ter ele agora em novembro, dia 17 a 20 de novembro, lá em Balneário Camboriú. Ele é num hotel, de frente para o mar, só atravessa a rua assim, já cai dentro do mar. E ele é um congresso para líderes. Nós tínhamos lá uns 300 pastores, e eu peguei uma uva, daquelas com semente, e dei uma uva para cada pastor. Falei, agora nós vamos comer todo mundo junto. Ficou aquele mistério, né? Para que isso? O que vai fazer com isso? Falei, e aí eu disse assim: olha, nós temos a última uva na mão, vamos comer ela. Você precisa assim saborear bem ela, é a última uva. E aí todo mundo comeu junto. Depois que todo mundo comeu a uva, eu pedi assim: agora eu queria que trouxesse aqui na frente quem tirou a semente dela.
Umas 3 pessoas tiraram a semente. O resto, todo mundo engoliu. Na vida, muitas vezes, é assim, queridos. Muitos de nós acabamos comendo as sementes. Segunda carta aos Coríntios 9, 10, Paulo escreve dizendo o seguinte: aquele, ou seja, Deus, é que dá o pão para comer e também a semente para o semeador. Aquele que dá a condição de saciedade, Ele também dá a semente para multiplicar. Ou seja, aquele que te mantém, Ele também te multiplica as coisas. E aí a gente tem que fazer uma reflexão pessoal. Eu estou vivendo nessa terra só para me manter? Aí tem que melhorar uma coisa. Por quê? Porque Deus, Ele dá coisas para manter a gente e para multiplicar. Diga assim: Deus me dá para me manter e para multiplicar. Por isso um crente precisa ganhar outra pessoa para Jesus. Tudo que ele tem que fazer na vida, ele tem que multiplicar. É uma ordem de Deus. E essa área nós tratamos muito mal na nossa vida, e às vezes tratamos até de uma maneira não como um privilégio. O contribuir, o semear em todos os sentidos, por exemplo, ganhar outras pessoas para Jesus, compartilhar o Evangelho, não pode ser um peso, uma lei. Por quê? Porque nós agora, nós estamos na era da graça, então tem que ser um privilégio. Agora nós não falamos e apontamos ou sinalizamos sobre Deus. Isso era a lei que fazia. E a lei mostrou que nenhum ser humano debaixo do mandamento consegue exercer nenhum princípio de Deus. A lei mostrou que os seres humanos não conseguiam viver debaixo dos princípios de Deus na perfeição. Por isso veio a graça. A graça, ela não é uma placa que aponta mandamentos de Deus. A graça, ela representa, ou seja, Deus veio morar em nós e agora nós representamos Deus. Por exemplo, quando você entra dentro da sua casa e que você botou o pé na sua casa, Deus entrou com você lá. Agora, não é que Deus tem uma placa que um dia vai aparecer na sua casa, você representa Deus. Por isso que você pode ir lá no quarto dos seus filhos e decretar a salvação da sua casa. Você pode decretar prosperidade sobre a sua casa. Agora, se você entra na sua empresa, quando você põe o pé, Deus botou o pé com você, porque agora você representa Deus. Você não é mais uma placa de sinalização, você representa Deus. Aleluia. Então a gente tem que tratar a nossa vida também dentro dessa proporção de privilégio. Tudo na vida cristã é um privilégio que Deus nos escolheu. Por exemplo, para introduzir um pouco esse assunto, ninguém de nós poderíamos ministrar na igreja de Jesus. Do ponto de vista humano, todos nós somos imperfeitos, mas do ponto de vista da salvação, ela é perfeita, porque a Bíblia diz que Jesus pagou tudo, perfeito, sacrifício, ninguém pode acrescentar mais nada, é perfeito. Então, no novo nascimento você é perfeito. Como que alguém imperfeito poderia ministrar dentro do perfeito? Então nós não poderíamos fazer isso, mas numa eleição divina, Jesus nos escolheu como igreja. Ele escolheu a gente e Ele nos deu esse privilégio. Por isso que envolvido no reino de Deus é um privilégio, aleluias. A gente tem que entender isso como um privilégio. Em tudo aquilo que você fizer no reino é um privilégio, porque foi uma eleição de Deus para você. Deus que te elegeu, Deus que te convocou e Deus que te ungiu para isso. Então, desde os ministérios em Cristo, lá, os 5 ministérios, os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, os mestres, eles são dons em Cristo, escolhidos por Cristo, e aí eles podem ministrar na igreja, por causa de uma eleição divina.
Tudo aquilo que você pode fazer na sua vida foi uma escolha de Jesus. Isso é maravilhoso. Quando você entende, trata seu coração nessa área, não é mais peso, não é mais lei, é um privilégio andar na graça. Aleluias. E aí, queridos, obedecer a Deus é gostoso, não é pesado, é gostoso, porque a gente trata o nosso coração, e essa é uma área, talvez, das mais, não sei se é mais difícil, mas eu acho que aquilo que Jesus disse, que a única coisa que poderia tomar o lugar de Jesus seria a questão das finanças, quando elas se tornam um senhorio. Não está falando de quantidade, isso não é um privilégio. Ser avarento, ser possuído por coisas, não é um privilégio de ricos, não. Tem gente que não tem nada e é avarento do mesmo jeito, é possuído no coração por aquilo que tem e por aquilo que não tem. Então é uma coisa a ser tratada, nós precisamos tratar. Primeiro, a gente, quando trata o nosso coração nessa área, a gente não precisa perder mais nada para aprender. Segundo, semear é uma condição de Deus para multiplicação. Eu vou pular porque eu quero falar isso aqui por último agora. Vou falar 3 coisas aqui. Eu sei que vocês estão cansados, e eu também acordei 3h40 da manhã. Mas eu sinto uma unção boa de Deus. Eu sei que uma semente de Deus está ficando no seu coração. E eu não quero que você saia daqui amando dinheiro, amando riqueza. Tem que sair daqui mais apaixonado por Deus, mas com uma sabedoria para administrar a riqueza, uma sabedoria para construir riqueza, para ser um homem, uma mulher abençoado. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus para você. Aleluias. Tudo que você semear na sua vida, quer seja emocional, moral, e eu estou falando das coisas boas, espiritualmente, momentaneamente sai daquele momento. E nas coisas financeiras, tudo aquilo que você semear, momentaneamente sai do seu bolso, mas nunca mais sairá da sua vida. Nunca mais sairá da sua vida, porque ela é uma semente. E é interessante, queridos, que Deus usa as ofertas como um fundamento, e aí tem uma série de coisas, eu não quero nem entrar nessa questão, como um fator de multiplicação, dentro da generosidade. Diga comigo, generosidade. Provérbios 12:24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso, Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio encontrará. É interessante que eu queria falar um pouquinho hoje sobre entender semeadura profeticamente. E eu quero hoje, eu sei que o que eu vou falar aqui vai trazer de volta algumas coisas e algumas sementes que você achou que estavam perdidas. Eu tenho na minha mão uma uva. Vamos traduzir isso aqui como um grão de milho. Se eu pedisse para o pastor Evandro, imagine que isso aqui é um grão de milho, isso aqui é uma uva, mas vamos traduzir para uma parábola aqui. Se eu falasse para o pastor Evandro, você está vendo dentro desse grão de milho um pé de milho? Por mais que ele olhasse, ele diria não. E ele está certo, realmente não se vê. Mas existe dentro do grão de milho um pé, o desenho de um pé, o projeto de um pé de milho. Só que o que você vê precisa morrer para nascer uma natureza que você não vê. Essa natureza que você vê precisa morrer. Dentro de um grão de milho tem um projeto de um pé de milho com aproximadamente 1 ou 2 espigas. Cada espiga de milho tem por volta de 500 a 800 grãos, tudo sendo no máximo. Então imagine comigo que um pé
um grão de milho multiplicaria esse grão por 1.600 sementes. O que é uma oferta profética? É quando você oferta determinado a predizer o que Deus vai caminhar naquele ambiente, ou que Deus se revela naquele ambiente, o que Deus vai determinar naquele ambiente profético. A Bíblia diz que quem multiplica é Deus. Quem dá o pão, o mantimento é Deus, e dá sementes para multiplicar. Quem multiplica é Deus. Diga, quem multiplica é Deus. Deixa eu dizer uma coisa, para Deus não tem problema multiplicar. O problema é Deus tirar a semente da gente. É fazer a gente plantar. Esse é o maior problema. E eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês aqui. Muitas vezes nós queremos semear e nós queremos fazer a multiplicação. Quantas vezes você já semeou? Você fez um bem para uma pessoa e você foi traído naquilo que você fez. Você ajudou aquela pessoa, você fez um bem para ela e aquela pessoa depois não foi fiel com você. Alguém já passou por uma situação dessas aí? Bem-vindo ao clube. E aí você se lamentou, meu Deus, eu fiz tudo por essa pessoa. Por quê? Porque você também estava errado, quase na mesma proporção que aquela pessoa. Por quê? Porque essas coisas na maldade elas se atraem, querido, e a gente precisa tratar nosso coração. Por exemplo, se eu der uma maçã para vocês e vocês jogarem nessa parede lisa, ela não vai ficar grudada. Mas se eu encher essa parede de prego e vocês jogarem uma maçã, vai ficar lá. Por quê? Porque tem uma atração. Se alguém fizer uma coisa ruim para você e isso atrai você ou machuca você, então você também precisa ser tratado como aquela pessoa que te feriu. Nessa questão é que a gente esperava que as pessoas trazem de volta para a gente e não Deus. Quando um agricultor planta uma semente de milho, ele nunca mais lembra daquela semente. Ele nunca mais pensa naquela semente. Porque aquela semente para ele morreu. Por exemplo, se eu faço uma coisa boa para o pastor Evandro, eu não tenho que esperar que o pastor Evandro faça uma coisa boa para mim, porque eu não espero colher do pastor Evandro. O que eu fiz, a minha parte, é em semear. Aonde que eu espero a colheita? Não é do pastor Evandro, eu espero Deus é que vai multiplicar o que eu fiz. Quando eu espero que Ele me dê o retorno, o que acontece? Se Ele fracassar, e provavelmente a gente sempre vai ver que as pessoas fracassam, a gente pensa que aquela semente se perdeu. E aí, até financeiramente, quantos de vocês já semearam em algum ministério, em alguma coisa que aquilo fracassou? Quem já semeou uma semente assim? E aí você pensa, puxa, perdi aquela semente, hoje eu quero trazer de volta essa semente. Porque aquela semente não fracassou. Se você entrega na mão do Senhor, não é aquele ministério, não é aquilo que vai trazer de volta. Quem vai trazer de volta a colheita é o Senhor. Aleluia. Porque quem multiplica é Deus. Diga aqui, quem multiplica é o Senhor. E aí a gente precisa entender essa questão. Pastor amigo meu de uma igreja muito grande em Curitiba, ele sempre parava na minha casa em Orlando. Ele sempre dizia assim, puxa, meu sonho é ter uma casa em Orlando. Orlando, Estados Unidos, é bonito, gente. Um dia eu estava vindo num voo, conversando com um casal, aí começamos a conversar, e viajaram muito pelo mundo, e eu falei assim, eu viajei e tal. Ele falou, mas o que você faz? Eu falei, eu sou um pastor. Ele falou, onde é que você mora? Eu falei, eu moro em Orlando e em Balneário Camboriú. Eu falei, os dois lugares onde Deus mora, nos outros ele vai passear de vez em quando, depois volta para lá. Mas tem esse custo para entender certas coisas, daqui a pouco vocês entendem. Brincadeira.
Mas ele sempre dizia assim: puxa, eu quero ter uma casa em Orlando. Aí num desses eventos que a gente faz de pastores, ele foi lá. Aí ele disse: puxa, hoje eu entendi, eu estava ensinando sobre finanças, hoje eu entendi, eu quero dar uma oferta profética para minha casa em Orlando. Ele falou: pastor, eu vou semear $1.000. E ele semeou $1.000, mas ele semeou em real. Ele falou: essa é uma oferta em real, $5.000 hoje seriam R$5.500 mais ou menos, né? E ele falou: essa é uma oferta em dólares. Isso foi em novembro desse ano. Quando foi comecinho do outro ano, 2, 3 meses depois, ele comprou a casa dele em Orlando. Naquele ano ele comprou 3 casas em Orlando. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que quando você entende de uma semente, que ela é lançada dentro de uma terra que você entende profeticamente, ela trará uma colheita naquele sentido. Aleluias. Você já um dia fez uma oferta profética? Por exemplo, você já fez oferta para os seus filhos, para os seus netos? Eu particularmente acho que tem coisas que eu não vou mais usar na terra. Eu vou receber, mas vai ficar para os meus filhos, para os meus netos de herança, porque a Bíblia diz que os pais deixam herança para os filhos. Não é pecado, é bênção de Deus. Aleluia. Então, muitas ofertas que eu faço hoje, eu sei que eu estou fazendo, que eu não sou tão avarento o suficiente de saber que tudo é para mim. Eu sei que a bênção de Deus é muito grande. Se uma semente pode ser multiplicada dentro do mundo natural por 1.600, você imagina na mão de Deus. Aleluias. Então, é importante a gente entender. Eu lembro de um ministério muito abençoado no Brasil. Ele estava assim contando como Deus prosperou o ministério dele, como Deus deu um up no ministério dele. E eu estava naquela reunião naquele dia, e eu me alegrei. Eu não sou daquelas pessoas que quando os outros contam a bênção, né, só fica igual aquele, como é que é, eu queria ter um desses, né, mas eu fiquei pensando, que bênção de Deus, né? Mais um homem de Deus, abençoado e tal, e como Deus prosperou, e quantas pessoas ele estava atingindo, quantas pessoas a palavra de Deus estava tocando. E eu falei: Deus, eu também quero uma unção assim para mim. Eu estava envolvido naquela alegria, recebendo aquela palavra profética no meu coração. Aí de repente ele falou assim: olha, hoje Deus vai fazer um milagre sobrenatural aqui, porque você vai ter a oportunidade de fazer uma oferta sobrenatural. Aí eu tinha no meu bolso, talvez naqueles dias, uns R$100, mais ou menos isso, um jantar da noite. Eu fiquei até triste assim quando ele falou isso, porque eu até fiz um gesto com a minha mão assim e falei: meu Deus, eu não tinha levado meu talão de cheque junto. Eu falei: eu queria dar uma oferta sobrenatural. Sabe quando está envolvido o coração com o ambiente profético e sabendo que Deus ia se mover naquela área? E eu fiz assim: puxa Deus, eu não trouxe meu talão de cheque. Quando eu fiz assim, brilhou, e eu tinha um anel de diamante que eu tinha ganhado de um empresário italiano, e ele valia assim, o voucher dele, $10.000 da loja. Podia trocar ele por qualquer outra joia, o voucher dele era $10.000. E eu tinha um relógio de ouro, de mais de R$100.000. E quando eu fiz assim, eu falei: puxa, eu não tenho nada aqui de valor. Deus falou: tem. Eu falei: Deus, mas aí não. Falei: isso aí eu amo. Deus falou: essa é uma oferta, você precisa tratar seu coração. Aí, você já deu uma oferta com dor de barriga algum dia na vida? Ou que te deu dor de barriga a oferta? Pois essa é uma. Aí eu cheguei, tirei aquele anel, tirei aquele relógio de ouro, levei lá na mão do pregador e falei: olha, Deus está mandando te dar isso aqui. Então, eu falei: isso aqui vale muito. Ele olhou para mim e falou: eu sei, já vi na sua mão esse negócio aí. Aí fui embora, né?
dor de barriga. Passado uns 60 dias, tinha uma área do ministério, que era na época da mudança de mídia no Brasil. Nós tínhamos uma banda chamada Atmosfera de Adoração no Brasil. A gente vendeu muito CD dessa banda. Essa banda era minha. E como surgiu essa banda? Essa banda surgiu assim, tinha um grupo de pessoas do louvor comigo, e a gente produzia uma reunião, e a gente queria que aquela reunião fosse uma atmosfera da presença de Deus. Então a gente chamava atmosfera de adoração, criava um ambiente musical, de prostração, de adoração a Deus. E daí as pessoas começaram a perguntar: vocês têm CD gravado dessas músicas? Aí nós gravamos CD, mas por causa das pessoas, não por causa do que Deus mandou. Porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, Deus mandou gravar um CD. Eu falei: ó, eu vendi muito CD e Deus não mandou gravar. Agora, se Deus mandar você gravar, vai ser um sucesso. E aí chegou a mudança de mídia, né, de CD para essas outras mídias digitais, e acabou a venda de CD. E eu falei para minha esposa: ó, é uma área que não está boa mais no ministério, a gente não tem mais uma venda de CD. A gente tinha pessoas que trabalhavam, uma distribuidora aqui nos Estados Unidos, então o movimento todo. Falei: é uma área que a gente precisa verificar, porque ela começa a dar prejuízo. Eu recebi um e-mail 60 dias depois de uma multinacional, ao menos interessado como multinacional. Mas como a gente tem alguns amigos assim, que a gente faz algumas brincadeiras, e a gente tem alguns amigos, por exemplo, assim, entre nós, assim, um grupo bem seleto de amigos, quando estava ruim de agenda, então imagina que o pastor Marco era um evangelista do nosso time, e ele estava ruim de agenda. O que a gente fazia? A gente pegava, fazia um e-mail, criava um e-mail, nome de uma igreja bem grande, e mandava para ele. Falava assim: evangelista Marcos, nós vamos fazer uma festa da nossa igreja, temos 20 mil em caixa, você aceitaria vir uma noite pregar? Tem tempo na sua agenda? E aí a pessoa dizia: não, eu vou achar um espaço aqui, que é para vocês. Aí depois de uma semana de sofrimento e tortura com ele, a gente desfazia. E eu recebi um e-mail 60 dias depois de uma multinacional querendo comprar o nome Atmosfera de Adoração. E o valor que eles estavam oferecendo era assim, astronômico. Quando eu olhei aquele e-mail, eu falei: olha a turma aí, não dei bola não, né? Aí me fiz de difícil. Aí, uns dias depois, o pessoal insistiu: não, nós podemos até aumentar a oferta, nós queremos uma reunião, se toparia fazer uma reunião, recebe a gente vai mandar um representante. Aí eu vi que a coisa era séria, eu falei: não, vem. Aí cheguei, e aí eu vendi o nome Atmosfera de Adoração. Essa empresa pagou $1 milhão. Gente, o que vale um nome? Quanto custou para mim? Nada, gente. Mas eu creio de todo o meu coração, quando aquela reunião aconteceu, eu sabia que era aquela semente profética. Porque tudo aquilo que você semear profeticamente, não é aquele ministério que eu semeei que vai me trazer de volta. Quem vai me trazer de volta a recompensa, a multiplicação é o Senhor. Aleluias. Meu primeiro grande presente, assim, doação que eu ganhei num evento meu, foi um apartamento. Gente, vocês não sabem, assim, aquela emoção eu guardo dentro do meu coração até hoje. Que a gente compra uma casa, financia por 30 anos, se endivida pro resto da vida e fala assim: eu comprei minha casa, né? Fica tão feliz, fala para todo mundo, faz churrasco com os amigos, né? Agora, se alguém chega e diz assim: olha, eu estou te dando um apartamento. E um irmão chegou no culto e falou assim: pastor, Deus mandou eu te dar um apartamento, semear um apartamento na sua vida. Sabe, quando você assim, parece que você está nas nuvens assim, né? Aí, naquela noite eu não dormia, sabe assim, um pouquinho que eu dormia, eu acordava: será que é verdade mesmo que eu ganhei? Eu raciocinava, né? Estava tão feliz, aquela coisa: puxa, Deus existe mesmo, né?
Aí outro dia, eu tinha convidados, nesse era um evento meu, um congresso, aí eu ia chamar o pregador assim para introduzir ele, chegou uma mulher, e essa mulher tinha um ministério de crianças, cuida de crianças abandonadas até hoje. Quando ela vinha chegando, Deus falou: você está vendo aquela serva ali chegando? Eu falei: estou, conheço, Deus. Ele falou: então, sabe aquele apartamento que você ganhou ontem? Eu falei: Deus, sei. Então é para você dar para ela? Aí eu falei assim: não, Deus. Aí eu já pensei: é o inimigo, né? Já quer tomar minhas coisas. Aí eu falei: Deus, mas eu não sei se o senhor estava na reunião ontem, mas se o senhor tivesse, você ia ver que o irmão falou muito claramente: Deus mandou dar para você, ou seja, para mim. Aí Deus falou: eu vou te explicar a história então. Sabe por que ele deu para você? E Deus começou a falar comigo: porque aquela irmã ali não veio ontem. E outro, o irmão que deu ontem não pode vir hoje. Então eu só precisava de alguém. Eu precisava de alguém para dar só para ficar com a semente na mão. Mas aí Deus me ensinou uma coisa, querido, muito importante. Eu fui entender isso, claro, mais tarde, como Deus direcionou as coisas. Aí, né, a gente com aquela obediência: ô irmã, Deus falou no meu coração, eu quero ser obediente a Deus, não posso negar nada ao Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu quero te entregar um apartamento que Deus me deu ontem. Olha, Deus me deu ontem, testemunha que Deus me deu ontem, mas eu quero semear na sua vida. Bem no começo do meu ministério, quando eu saí da minha cidade e eu fui para a capital, a única coisa que eu não me desfiz foi da minha casa. Eu pensei: eu vou alugar minha casa, e da minha casa eu alugo uma casa, e eu não moro na rua, no resto eu não tinha salário nem nada, eu pego o aluguel da minha casa, e assim eu fiz. E aí venceu os primeiros 30 dias, eu paguei o aluguel onde eu morava, só que onde eu tinha para receber, não recebi, eu tinha alugado para um crente. Aí eu falei: Deus, que crente é esse? Aí venceu o segundo mês do meu aluguel, tive que pagar, não recebi. Falei: Deus, crente sem vergonha é esse? Terceiro mês, tive que pagar, aquele crente não me pagou. Falei: Deus, mas isso é um crente muito safado, Deus. Quarto mês, tive que pagar, o cara não me pagou. Falei: Deus, agora eu vou pegar um advogado, fazer um despejo. Eu morava mais ou menos uns 250 quilômetros, 200 quilômetros dessa cidade. E eu resolvi no coração, comecei a botar essa ira no coração: vou tirar esse cara, vou chegar lá na cara dele, falar: você não tem responsabilidade, você é um crente, não sei o que, aquela coisa toda, dirigindo o carro, né, com aquelas ânsias de morte, pegando já o cara pelo pescoço. Aí numa daquelas, respirar, o Espírito Santo falou: Irineu. Falei: sim, Deus, pode falar. Falou: sabe quando Deus fala dentro de você, que aproveita aquele segundinho assim que ele pode? Falou: você vai lá na casa do cara e você vai dizer para ele o seguinte, que ele não precisa pagar o teu aluguel. Falei: Deus, eu vou alicerçar esse mau caráter nele? Aí Deus, eu falei: tá bom, Deus, então tá bom, vou chegar lá e vou falar isso. Aí Deus falou assim: tá bom, já resolveu isso já. Então você vai falar também o seguinte: você vai falar que o resto do contrato, nesse ano, que ele também não precisa pagar. Falei: Deus, que brincadeira é essa? Mas aí resolvi, né? Demorou uns quilômetros, absorvendo tudo isso. Falei: tá bom, Deus, vou chegar lá e vou falar isso. Aí ele falou assim: e aí sabe o que você vai fazer depois? Você vai pegar essa casa, depois desse homem morar um ano, você vai lá naquele irmão, e era uma pessoa que estava endividado, e você vai dar a casa para ele. Falei: Deus,
Eu saio de casa com ânsia de morte, fazendo um despejo, agora nem casa eu tenho mais. E exatamente isso que eu fiz. Mas mais tarde eu fui compreender o que Deus estava fazendo. Aquilo era uma semente profética do que Deus ia fazer mais tarde. Porque Deus depois começou. Hoje Deus me deu condições de ter casa na praia, casa fora do país e outros lugares. Deus me deu muitas casas. Porque tudo aquilo que você semeia profeticamente, não esperando, porque aquelas pessoas que eu dei, elas não me deram mais nada. Elas nunca me deram casa, mas o Senhor me deu muitas casas. Porque além de me manter, o Senhor também sabe multiplicar as coisas. Aleluias. Então, entender de sementes, tratar nosso coração nessa área é muito importante, porque senão a gente começa a ajudar pessoas e espera do retorno delas. Não, se algumas pessoas traírem você, não fizerem o justo, você fez o justo. Deus, Ele é fiel. Uma das características da marca de Jesus é ser fiel. Ainda que nós não sejamos fiel, Deus é fiel. Então Deus vai trazer uma recompensa de outro jeito. O generoso, ele oferece alívio para os outros, alívio ele encontrará. Deus trará um alívio. Então Deus tem me ensinado muito nessa área, que tudo aquilo que a gente semear, a gente não espera lá onde está semeando, a gente espera no Senhor. Tem gente que eu nunca vi na minha vida que eu ofertei, em ministério, em países missionários, que eu nunca vi essas pessoas. Então eles nunca vão me trazer nada de volta. Mas toda semente que eu semeio, eu sempre semeio de forma profética, porque eu entendi no meu coração que tudo aquilo que eu semear, Deus de alguma forma multiplicará na minha vida. Quer seja na emoção, quer seja, eu não tenho problema de servir as pessoas, não tenho problema daquelas pessoas me devolverem ou não aquele serviço, porque eu não estou fazendo, eu não tenho, meu coração, não tenho mais esse problema de que eu preciso de um elogio para seguir adiante. Uma coisa que eu entendi, eu tratei o meu coração de tal forma que nada, mas nada mesmo pode impedir o meu caminhar com Deus. Não importa o que os outros fizerem, o meu caminhar com Deus tem que ser um caminhar livre, porque tudo para mim vem do Senhor. Quem Deus vai usar, aí é soberania de Deus. Aleluias. E eu queria hoje terminar te dando uma oportunidade, que amanhã nós vamos falar bastante coisas aqui. E eu queria te dar uma oportunidade, aproveitando essa unção que está aqui nesse ambiente, para você semear. Você já notou que quando a gente fala sobre isso na igreja, tem bastante pastores aqui, a igreja assim pesa? Você já notou que você não discute nada sobre dons espirituais, você não briga com a sua mulher sobre dons espirituais, sobre oração, mas com dinheiro você briga, né? Então, queridos, é uma área que a gente precisa tratar no nosso coração. Isso aí tem que ser um privilégio de a gente servir. E eu queria te dar uma oportunidade hoje à noite. Você vai poder dizer um amém agora. Amém. De você servir aqui. Eu não sei, tem um gasofilácio, uma caixa, alguma coisa aqui para você poder ofertar. E você vai ofertar aquilo que Deus falar no seu coração, aquilo que profeticamente, eu não sei, talvez hoje você tenha um sonho de botar uma empresa, de aumentar a sua empresa, de o seu ministério expandir. E aí você tem que entender o seu coração. Isso é uma alegria que você tem para fazer isso? Você tem alegria em fazer isso? Ou é uma palavra que sempre você tem algo contrário? Por quê, queridos? Você atrai a unção que você ama. Você atrai para você a unção que você respeita. Por exemplo, quando falar de oração, se você não tiver um ambiente, uma alegria de orar, quando falar de perdão, se você não tiver um ambiente de perdão no seu coração,
Quando falar de finanças, se não tiver uma alegria de se envolver naquele ambiente, você não trai aquela unção. E a gente precisa tratar o nosso coração. Toda oportunidade de semear é um privilégio que Deus nos dá. Amém, queridos? Então, queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero orar com você. Hoje começa uma mudança nas suas sementes. Hoje começa uma mudança nas suas finanças. Quantos podem dizer amém? Então ora comigo profeticamente, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo nessa noite uma unção nova sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre o meu coração, e a semente que eu semear, ela se multiplicará muitas vezes mais, porque estará nas tuas mãos. Eu semeio com fé, no nome bendito de Jesus. Amém, amém. Agora com os olhos fechados ainda, por alguns segundos, nesse silêncio aí, ó, ouça o que o Espírito Santo fala em seu coração. O que você tem que semear? O que você deve semear? E aquilo que o Espírito Santo falar, irmão, é exatamente nessa área que você tem que se mover. Em nome de Jesus, amém.